Vamos lá. Share aqui. Prontinho. Tem, tem alguém hoje aqui que seja novo na empresa, convidado? Se possível, peço a gentileza que coloque lá no chat. É só para ver, é só para eu conduzir aqui o início do nosso treinamento. Deixa eu abrir aqui o chat. A Beth é nova na empresa, Beth? Deixa eu pedir para ela responder aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, para a gente poder, né, já começar, eu vou falar rapidinho da empresa, tá bom? Porque daí se tiver alguém... Ah lá, ela respondeu. Ela começou a tomar genoxidil há pouco tempo, joia. Então, assim, vou falar um pouquinho da empresa, tá? Porque sempre tem convidados, gente nova, então vamos, né, apresentar a nossa empresa para as pessoas. Então, hoje o tema é inflamação, tá? Que é aí a principal causa de doenças crônicas não transmissíveis, né? Que é hipertensão, diabetes, obesidade, etc. Então, eu vou estar abordando esse assunto bem a fundo para vocês e como a tecnologia Genoxidil age frente a esses problemas. Então, eu peguei os principais e coloquei lá para vocês. Então, vamos começar falando da nossa empresa, tá? Que a nossa empresa, né, é a NBN Living, que é a comercializadora, certo? Do laboratório que se chama Herbolares Internacional. E o laboratório Herbolares Internacional, ele tem aí mais de 30 anos de experiência no mercado agral farmacêutico. Então, né, nossa empresa, então, possui o quê? Possui o laboratório próprio, isso é um grande diferencial. Tá? Tem todas as certificações a nível internacional. Tem uma equipe técnica científica por trás de tudo isso, né? Formulando, estudando, fazendo com que a gente tenha, para que nós tenhamos aí, né, produtos de excelência, tá? Como o genoxidil, e agora, né, o colágeno. Eles estudaram uma fórmula bacana para aqui o Brasil e vai sair aí, já está no forno o nosso colágeno, tá? E a tecnologia Genoxidil homologada, que é uma tecnologia da nossa empresa, que conta aí com 5 processos, tá? Processos aí padronizados, muito importante a todos os ingredientes. Então, cada ingrediente do nosso produto passa por 5 processos, tá? Por mais de 36 horas, é bastante tempo. Aí é a nanotecnologia, a musicoterapia, que é a parte quântica, que tem a ver com energia, e tem também mistura de ervas secas com ervas úmidas, vitaminas lipossolúveis com hidrossolúveis e outras duas mais, né, que nós não sabemos, que são confidenciais. Tá? Os nossos procedimentos que são orgânicos, o que isso quer dizer? Que nossa matéria-prima, ela é natural, é orgânico, então nosso produto ele é 100% orgânico, tá? E a matéria-prima ela vem lá do país de origem. E o restante são assuntos que são abordados aí durante a semana sobre o nosso plano de negócio generoso. E aí aqui é o logotipo, né, do nosso laboratório, que é o Herbolares Internacional, com outro anexo chamado Chifarma, tá? As certificações de classe mundial. O que nós precisamos saber sobre isso? Que cada país
tem lá a sua certificação. E o que eles fazem? Eles trazem para a nossa empresa essa certificação. Então, está tudo certinho, tudo regularizado. Cada vez que entra no país, está tudo certinho. Tá? Então, aqui no Brasil, tá? Para que vocês saibam, é autorização de importação. O suplemento, ele entra assim, qualquer suplemento aqui no Brasil, ele entra como autorização de importação, tá? Porque ele não entra como um alimento, tá? Ele entra como um suplemento, categoria de suplemento alimentar. Então, aqui, olha, deixa eu colocar aqui para vocês, olha, esse USDA Organic, o que ele é? É o que certifica aí, né, o nosso produto como orgânico. Então, o nosso laboratório é certificado, recebe essa certificação, entendeu? De orgânico, tá? Que utiliza insumos, produtos, ingredientes, enfim, orgânicos. Os escritórios, tá? Corporativos, estamos aí em operação em 18 países e legalmente estabelecidos em 75. O que isso quer dizer? Que nós distribuímos em 75 países, né? Lembrando que na Europa, a Espanha é responsável aí por uma grande parte da distribuição. Já também, né, aproveitando ali a deixa dos escritórios, vou até voltar, convido todos vocês a virem aqui, tá? Marquem uma visita, agendem uma visita, que é muito lugar muito bacana, muito bonito. Ele foi projetado para vocês, para receber clientes, tá? Com conforto, tomar um cafezinho bacana. Então, assim, quem vem aqui fica apaixonado, porque tem lugares para vocês tirarem foto. Assim, é maravilhoso. Tem um auditório onde eu ministro um treinamento, eu e o Everton. Então, quem tiver a oportunidade, as portas estão abertas, porque aqui foi feito para vocês. E aí, os sistemas de saúde, o que é outro ponto importante de saber, né? É que todos os produtos da NBN, eles são fabricados, né? E eles estão o quê? Ligados aos nossos sistemas de saúde, tá bom? E o Genoxidil, ele ativa, ele move 5 sistemas de saúde, que é o sistema antioxidante, né, que tem a ver aí com o bloqueio ou com o equilíbrio ali de radicais livres, né? Lembrando que radicais livres são importantes para o funcionamento do nosso organismo, então eles precisam estar ali em equilíbrio, não pode ter ali muito excesso de radicais livres. Então, é isso que o produto vai trabalhar, nesse excesso de radicais livres, tá? O sistema imunológico, nos deixar aí com uma barreira de proteção potente, bacana, forte. A nutrição celular, porque as células, elas precisam de nutrição, então elas precisam ser nutridas, tá? O sistema desintoxicante, que é um sistema de extrema importância devido a tudo, né? Tudo que vem aí do meio externo, seja da parte comportamental, que é o que a gente se alimenta, né? Ou seja aí de poluição e outras coisas mais. Então, ele faz uma limpeza, uma depuração muito profunda no nosso organismo. E o anti-idade, que está interligado a quê? Ao envelhecimento celular, tá? Então, ele vai fazer com que isso seja de uma forma mais lenta, porque o envelhecimento vai acontecer, mas se você puder fazer com que ele seja, né, mais lento, é isso que isso que nós procuramos, né? Envelhecer com saúde, com qualidade de vida, né? É a palavra longevidade, porém, com longevidade com saúde, não com doença. As nossas redes sociais, lembrando que NBN Living BR Oficial são nossas redes sociais, tá bom? Vai lá, perdeu alguma live, alguma coisa, corre lá no YouTube que estão lá. Aqui é uma ilustração só dos processos, dos sistemas de saúde, né? Por via metabólica, ele trabalha por vias metabólicas diferentes. E hoje, então, vamos aí falar
falar sobre a inflamação, tá? O que eu queria começar falando com vocês? Vocês já perceberam que a inflamação, ela vem sendo aí muito utilizada, muito falada, né? Por quem se interessa por nutrição, por saúde, deve estar vendo aí, seja numa rede social, no Insta, no YouTube, numa revista de artigo científico, ou está aí na boca das pessoas hoje, tá? E o motivo é o número de condições de saúde que estão o quê? Associadas à inflamação sistêmica crônica. Por isso que se fala muito sobre isso. Então, eu vim hoje abordar esse assunto com vocês, tá? Porque está em alta e as doenças que estão associadas estão extremamente, assim, estão absurdamente aí, né, nas nossas vidas, seja aí de algum parente ou nas nossas mesmo. Então, é importante a gente ter mais atenção, mais conhecimento e saber como o nosso produto vai agir frente a essas doenças. Então, para a gente começar, a gente precisa entender o que é a inflamação, tá? Por quê? Porque a inflamação, né, ela é um processo aí de luta do seu corpo contra aquilo que ela entende que é prejudicial, que é o quê? Uma infecção, uma lesão, toxina, tá? Sempre na tentativa do quê? De seu corpo, né? De você se autocurar. Então, quando algo vai lá e danifica as tuas células, o que acontece? O teu corpo, ele vai liberar algumas substâncias químicas, tá? Que vão desencadear uma resposta aí do teu sistema imunológico. E essa resposta, ela inclui o quê? A liberação de alguns anticorpos, proteínas, tá? E também tem um aumento do seu fluxo sanguíneo lá na área danificada. Então, todo o processo inflamatório, ele vai gerar o quê? Ele vai durar o quê? Umas 2 horas, ou alguns dias, algumas horas, desculpa, ou alguns dias. Isso se chama inflamação aguda. Tá? Então, a inflamação, eu gostaria de deixar bem claro que ela é uma coisa boa, tá bom? Por quê? Porque ela vem para fazer um reparo. Porém, se ela resolve, agora, se ela não resolve, aí eu vou mostrar para vocês qual é o problema. Tá? Então, aqui eu vou colocar para vocês alguns sintomas causados pela inflamação, porém, inflamação aguda, né? Que alguns dias desaparece ou algumas horas. Uma vermelhidão, né? Que é o aumento da vasodilatação no local, um inchaço, tem um aumento aí da permeabilidade endotelial, então na tua pele lá, dá uma olhada, você incha. Um calor devido ao aumento da atividade metabólica lá das nossas células, um prejuízo funcional, né? Uma dor ali no ciático, né? É uma dorzinha, e a dor, tá? Então, esses são os sintomas aí causados pela inflamação. Agora tem o outro, aí tem ali aquela parte quando essa inflamação ela persiste, tá? Então, a inflamação crônica é quando essa resposta continua. Então, ela não cessa ali depois de alguns dias. E aí deixa seu corpo como? Em constante estado de alerta. Até coloquei aqui para vocês. Então, com o tempo, essa inflamação crônica, ela vai ter um impacto negativo lá nos seus tecidos, nos seus órgãos, que vai prejudicar a sua qualidade de vida. Então, ela é o quê? Inflamação crônica. Ela é aí, né, um dos tipos de inflamação que podem acometer uma pessoa ao longo da vida dela. Eu vou mostrar aqui para vocês verem a comparação, tá? Ó, aqui tem o estímulo inicial, aí tem um processo inflamatório normal, aqui, né, a parte da inflamação aguda. Aí tem uma resposta lá do seu sistema imune. Se seu sistema imune não responde bacana, isso persiste, ó, daí vai dar uma falha nessa resolução. E aí vem aqui as doenças, né? As doenças inflamatórias, na parte crônica. E aí você vê, né? Aí vamos ver um processo normal de uma inflamação aguda, ó. Vem essa resposta imune,
a resolução e a homeostase celular e tecidual, que é o quê? É o equilíbrio celular. Então, deu tudo certo. Agora, teve ali uma inflamação excessiva, né? A inflamação crônica, a resposta imune tecidual excessiva, deu uma falha também nessa resolução. E aí também vem para essas doenças inflamatórias crônicas. Então, vem aí, né, uma coisa persistente, de uma falha do seu sistema imune. Aqui é só para vocês verem, né, a comparação dos dois tipos de inflamação. E aí, pessoal, venho falar que a inflamação, ela é uma das principais causas das doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, doenças cardíacas, câncer, são ligadas aí ao processo inflamatório crônico. E e isso é decorrência do quê, tá? Uma grande parte da obesidade e do sedentarismo. O que isso quer dizer? Que a obesidade, o sedentarismo está interligado ali com as doenças, tá? Através do quê? De um processo inflamatório, tá? E a má alimentação, obviamente, tá bom? E coloquei ali também eu não gosto de usar esse mau gerenciamento das emoções, tá? Mas aí a gente precisa sempre trabalhar, né? Evitando o estresse, tá? Não gerenciando o estresse, porque quando você gerencia alguma coisa, ele já está presente ali em você. Então, a gente tem que fazer coisas para que evite, né? Eu sei que é muito difícil hoje em dia, todo mundo fala, né? Não, mas como que eu vou evitar? É impossível, enfim. Impossível mas você tem formas de driblar isso, tá? De fazer com que isso não te contamine, não te intoxique, vamos se dizer dessa forma. Então, isso aí são aspectos, então, fundamentais, mas para você ter uma inflamação lá no teu órgão, pessoal, seja aí porque uma mama desenvolveu um câncer, uma artéria que entupiu e foi lá e causou um infarto, um AVC. O que a pessoa ela teve antes de tudo isso? Ela teve formações de radicais livres aumentadas, ela teve moléculas inflamatórias produzidas lá dentro do seu organismo e o seu sistema imune ativado, tá? Então, o que acontece na maioria das pessoas? Elas vão lá e tomam o quê? Vamos lá para alguma dorzinha. Ela vai lá tomar um medicamento que vai bloquear, um anti-inflamatório, um corticoide. Ela tá lá com a pressão alta. Ela vai tomar um remedinho para quê? Para baixar a pressão. Tá com o colesterol alto, vai tomar remedinho para baixar o colesterol. Mas tudo isso não vai agir na causa raiz do seu problema, que é o que eu sempre bato na tecla, tá? Esses aqui, olha, vão só remediar o seu problema, porque ele não vai fazer com que amanhã você não tenha mais, que a sua pressão amanhã não esteja controlada. Ela vai estar controlada a partir do momento que você vai tomar aquilo regularmente. Mas se você retirar aquilo, né, e não tiver aí algum tratamento junto, que vai agir aonde? Na causa raiz do seu problema, que vai agir lá na tua célula, não adianta que você não vai conseguir se livrar desses medicamentos, tá? E aí, né, quando você vai aí para a causa do que ativou todo esse processo, o que nós temos ali? A má oxigenação. Por quê? Porque tem falta de atividade física, por exemplo, então não oxigena legal aí os seus tecidos, né? E a falta de oxigênio? O que acontece? Toda isquemia, ela ativa uma inflamação. Então, o que acontece ali? Você tem aquela respiração ansiosa, superficial. O que mais que tem? O microbioma intestinal, que é a antiga flora intestinal, né? Que vai lá inflamando a pessoa. Vocês sabem de onde começa tudo isso? Começa lá do uso contínuo de quê? De antibiótico, que destrói
destrói a nossa flora intestinal. Até um parto cesariano. Então, veja que já assim, tem muitas coisas. Quando você passa, por exemplo, por uma consulta comigo, que sou uma nutricionista funcional integrativa, o que eu vou? Eu vou lá a fundo no seu problema. Eu vou conhecer a tua história para poder achar a causa raiz do seu problema e trabalhar em você sistemicamente. E é exatamente isso que o Genoxidil faz, tá? A suplementação, nutrientes, é isso que ele faz. Tá? Então, baixo consumo de frutas e verduras, alimentos refinados. Então, a gente tem aí, ó, inúmeras questões que vão aí te inflamando, tá? E tudo isso, o que eles fazem? Eles vão aí alterando, tá? O seu microbioma intestinal. O que mais que a gente tem aí? Toxinas ambientais, agrotóxicos, metais pesados, poluentes, derivados que estavam lá numa garrafa, num copo, aquela garrafa que fica no teu carro lá, ó, de plástico, tomando sol. Alumínio, o alumínio que migra lá da panela para o teu alimento. Então, tudo isso vai te inflamando, vai destruindo aí, tá? O seu organismo de um modo geral. E aí? O que eu queria que vocês pensassem, né? O que as doenças cardíacas, obesidade, artrite, diabetes, gota, asma, hipertensão, aterosclerose, osteopenia, câncer, resistência à insulina, sarcopenia, né, que é perda de massa magra, Alzheimer e outras tantas condições crônicas, o que elas têm em comum, pessoal? É a inflamação crônica, tá? Segundo os estudos, todos aí têm uma inflamação crônica. E aí, o que eu falei anteriormente é tudo que fez com que você chegasse, né, nesses problemas, certo? Então, vamos lá, deixa eu passar aqui, pronto. E aí, aqui eu coloquei algumas das causas mais comuns, tá? Frisando para vocês. O que é muito comum? Tabagismo, alto consumo de bebida alcoólica, embutidos, alimentos ultraprocessados, né? No geral, a obesidade, o estresse e a desbiose intestinal. No outro slide, eu coloquei para vocês mais alguns que eu não citei aqui. O sedentarismo, a privação do sono e os xenobióticos que eu citei lá na outra. Aqui é só ilustração, tá, pessoal? Olha, que as doenças que eu citei lá no início, algumas das doenças com as imagens, mas é a mesma coisa que eu citei lá no começo, que eu fiz a pergunta, né? O que tinha em comum em todas aquelas doenças? E o que pode reduzir toda essa inflamação, né? O que nós podemos fazer para ajudar o nosso corpo? Uma dieta saudável é a primeira coisa. Então, ali a mudança do seu estilo de vida é fundamental, tá? Então, é o quê? Uma dieta saudável. O que você pode incluir? Falando aí, né, da minha área, da nutrição. Frutas e verduras que vão contribuir aí com o quê? Minerais, vitaminas anti-inflamatórias, castanhas, sementes. Por quê? Porque elas possuem então minerais e ácidos graxos que vão ser capazes de prevenir doenças cardiovasculares, diabetes. Então, veja a importância de você colocar isso na tua rotina. Chás ricos em polifenóis, anti-inflamatórios, como exemplo aqui eu dei o chá verde. O chá verde é muito bacana. E, obviamente, a suplementação de procedência. Não se esqueçam dessa palavra procedência. Isso é muito importante, porque suplementos estão aí lotados nas prateleiras. Porém, são suplementos que não têm pureza, não são biodisponíveis. Então, você vai lá e compra um produto que está cheio de conservantes, só que você vai ler lá, às vezes você acha que é suplemento, tá ok. Não,
Não está ok. Então, tem que tomar muito cuidado e a gente precisa começar, né, a ler rótulos. Isso é muito importante, ler rótulos, porque quanto mais natural, né, melhor. Então, assim, a escolha perfeita é essa. Esse é um produto natural, orgânico, e é isso que o nosso corpo precisa. Lembre-se que o genoxidil, ele é ali o que vai complementar o que falta na tua alimentação, tá? Porém, de forma natural, é o que está ali no teu alimento na forma de tablete. Pensa que são os micronutrientes que são provenientes da tua alimentação do dia a dia. É uma alimentação bacana, tá, pessoal? Frutas, verduras, legumes, cereais, etc. Tá? Tá ali na forma de tablete. É exatamente isso que é o genoxidil. Tá? De uma forma completa, numa sinergia, tá? Porque teve todo um estudo atrás disso para poder trazer benefícios para todas as pessoas, desde a parte preventiva já para até ali o tratamento, né? Minimizando os sintomas no tratamento de doenças, tá? Lembre-se, isso eu acho muito importante a gente ter sempre isso em mente. Vamos lá. Então, aqui é só para ilustrar também, tá? Importante é o quê? Dormir, porque quanto nós dormimos, tem muitos processos importantes que acontecem. Tá? Eu vou dar um. A outra live que eu fiz, eu falei bastante sobre isso. Mas, por exemplo, uma desintoxicação. Então, tem muitas coisas, hormônios, nossa, tem muitas coisas importantes. Então, precisa ter um sono que seja reparador. Deixa eu ver aqui que minha tela não está querendo passar. Pronto. Praticar atividade física é fundamental. Praticar atividade física, tá? Para a oxigenação dos tecidos, para a tua disposição. Aproveita que o genoxidil, já logo lá no início, praticamente eu tenho de feedback aqui no primeiro tablete, as pessoas já sentem, já tomam, já acordam com disposição. Então, aproveite essa disposição para usar ao seu favor. Vai praticar uma atividade física. Mudar a alimentação, é o que eu falei, mudança de estilo de vida. Por quê? Por exemplo, a gordura hidrogenada é extremamente inflamatória, né? E aonde tem isso? Produtos industrializados, pipoca de micro-ondas, que é terrível, margarina, fast food, bolinhos, muffins, etc, etc. Tudo que a gente já sabe, tá? Mas eu gosto de colocar de uma forma bem ilustrativa, para cada um repensar aí, né? E fazer aí um balanço, né, das coisas que nós estamos fazendo de errado, o que a gente pode melhorar na nossa vida e ajudar para que o genoxidil seja mais eficiente ainda. Tá? E aí, também, você não consome, né? Você consome poucas frutas e verduras, você não vai ter aí, né? Suporte suficiente. Lactose. Pessoal, se você tem alguma intolerância ou alergia, você não pode consumir nenhum alimento derivado. Não tem essa, eu tenho intolerância à lactose, mas é só quando eu tomo leite. Eu posso comer um pedacinho de queijo, um requeijão? Não, não pode, porque isso é inflamatório para você, então você não pode, tá? Glúten, mesma coisa, porque as pessoas têm níveis diferentes, graus diferentes, né? Tem pessoas que são muito mais, tem pessoas que têm um pouco, toleram um pouco mais, mas não interessa, você tem intolerância, acabou, seja grau mínimo, grau máximo, você tem. Então, quando você faz isso, você consome algo e você é intolerante, você estressa o seu corpo, tá? Isso não é bacana. Tá? Ficar estressando, expondo o seu corpo, estressando ele diariamente. Então, assim, não utilizem, mesmo que você tenha aí só um pouquinho. Opa! Adoçantes, corantes, conservantes, pesticidas,
Então, assim, a gente sabe que hoje até os produtos, legumes, verduras, frutas, infelizmente hoje nós temos. Por isso a importância de fazer uso aí de um suplemento que tenha ação antioxidante, anti-inflamatória, porque os pesticidas, os conservantes também vão fazer com que o nível ali, né, que ele teria de vitaminas, de minerais, faz com que isso, ó, caia. Então, aí te dou mais um porquê de você suplementar, tá? Adoçantes, nem pensar. Esses sucos aqui, cheios de açúcar, que é açúcar puro. Quem assistiu aí, né, através da minha recomendação, o documentário Muito Além do Peso, vai ficar chocado com o tanto de açúcar que tem em uma lata de refrigerante. E aí vai começar a mostrá-la para você, uma semana, tanto que você toma, um copo por dia durante um mês, você vai ficar chocado, tanto de copos que você toma de açúcar, ingere de açúcar aí por dia, tá? E muito cuidado com adoçantes, são polêmicos, porém eu não recomendo adoçante, tá? Para ninguém. O único adoçante que eu recomendo, só que eu sei que é um adoçante muito caro, é o xilitol. Prefira nada, tá? Olha aqui, ó, tô tomando água com limão, não tem nada aqui dentro, tá? Prefira assim da forma in natura, que é benefício, tá? Aqui eu tô aqui, ó, com muito antioxidante, muita vitamina C aqui, ó, transbordando na minha garrafinha. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre as doenças crônicas não transmissíveis, tá? Quais as características, né, que elas têm aí em comum? É um conjunto de patologias de causas múltiplas, então ela é multifatorial, tá? Ela tem longos períodos, então ela tem um desenvolvimento que é a longo prazo, né? Vamos dar um exemplinho. A hipertensão, né? Começa lá, e a hipertensão é aquela que começa, a maioria, né? Começa lá silenciosa, aí quando ela dá um grito, é que o negócio já está assim, num nível muito avançado. Então, veja aí que é longo prazo, tá? Então, esse curso prolongado tem origem não infecciosa, não passa de uma pessoa para outra, tá? E podem resultar em incapacidades funcionais. Você pode ficar incapacitante aí, né? De algumas situações. E aí, os exemplos. Hipertensão arterial sistêmica, que é a famosa pressão alta, as doenças cardiovasculares, doenças do coração, como arritmia, insuficiência cardíaca, derrame cerebral, né, AVC, tem aí vários nomes. Neoplasias, que são os câncer, tá? Câncer, o nome correto é neoplasia. Diabetes mellitus, né? Tipo 1, tipo 2 no caso, a tipo 2 que é uma doença crônica não transmissível. A tipo 1 é uma doença autoimune. Doenças respiratórias crônicas, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, bronquite. E as doenças metabólicas, obesidade e a dislipidemia, que é um colesterol, triglicérides e etc. Tá? Isso tudo, eles representam um dos principais desafios da saúde pública, tanto pela alta prevalência, tá? Como que a rapidez com que eles adquiriram aí destaque como principais causas de morte no Brasil e no mundo. Então, vejam aí, né, como esse dado é muito importante para a gente realmente prestar mais atenção no que estamos aí fazendo com o nosso corpo, com a nossa vida. E aí, os fatores de riscos, né, que eu bato sempre na tecla, vou batendo, tabagismo, sedentarismo, alimentação não saudável, excesso de peso, consumo abusivo de álcool, colesterol alto e falta de descanso. É uma das principais causas. Agora, eu vou falar muito brevemente de alguma das principais patologias.
e vou associar a tecnologia genoxidil frente a essas patologias. Lembrando que cada uma dessas patologias tem lives exclusivas sobre ela. Hoje é mais um rapidinho de cada um para vocês conhecerem, tá? Um resuminho no caso de cada um, não um rapidinho. Então, vamos lá. Hipertensão. O que é hipertensão? Tá? É a pressão que está lá circulando nas suas artérias, veja aqui, olha, na imagem, ela está mais alta, né, do que o normal. Então, quando ela está mais alta, né, hipertensão. Quando está mais baixa, é hipotensão. Tá? Então, ela é usualmente aí chamada como pressão alta. Ela tem multifatores, tá? Porém, o estresse oxidativo, a inflamação, a imunomodulação, a disfunção endotelial, ó, disfunção, gravem bem esse nome, endotelial, são considerados como os principais fatores patológicos associados. E ela está associada a distúrbios metabólicos e às alterações estruturais e funcionais nos órgãos-alvos. Então, vamos ver lá o que pode ser bacana, como que a tecnologia genoxidil vai contribuir para o hipertenso, por exemplo. O óxido nítrico, ele é aí um dilatador, ele é um vasodilatador. O que ele faz? Ele age lá nas células, nas paredes dos vasos sanguíneos, tá? O que ele vai fazer para a gente? Ele vai causar o quê? Um relaxamento do músculo. E isso vai aumentar ali o fluxo sanguíneo. Tá? Então, é isso que precisamos, tá? É isso que o hipertenso vai precisar. Então, o óxido nítrico é muito bom para quem tem hipertensão. Então, e quais são aí os ingredientes, né, que vão estimular essa produção do óxido nítrico pelo nosso organismo? Vitamina C. A vitamina C, eu até deixei para falar mais sobre ela. Por quê? Porque ela é fundamental para o sistema cardiovascular funcionar bem, tá? Ela é um antioxidante, assim, fenomenal. Ela vai atuar, né? Ela vai ter uma atuação aí no grupo de células que vão revestir lá a parte interna, né? Dos vasos sanguíneos, das artérias e das veias. E essas células que tem lá, quem são elas? São células endoteliais, tá? É lá que vai agir. E o endotélio vascular, o que ele é? Ele é uma camada bem fininha, né, dessas células, que tem a função de regular a pressão arterial. Então, essa é uma das funções dela, tá? Então, a vitamina C vai ajudar e muito nessa questão, tá? Ela tem muitas funções importantes, tá? Mas uma delas é fazer o quê? Essa contração para que ela não seja tão excessiva. Outra coisa, essas células, então, elas vão precisar de quê? De vitamina C, para que essa parede, né, que essa parede ela esteja o quê? Intacta, e essas células estejam o quê? Constantemente regeneradas. Então, é isso que o nosso produto faz. Então, você veja, né, lá no problema, né, da hipertensão, a vitamina C que nós temos no nosso produto vai atuar ali, né, regenerando, porque a gente precisa disso, nós precisamos dessa regeneração. Então, quanto mais células endoteliais nós tivermos aí funcionando bem, melhor vai ser a regulagem da sua pressão arterial. Por isso que pessoas que têm hipertensão começam a tomar ali o genoxidil. Aí eu não estou falando, tá? Aqui eu estou falando especificamente da vitamina C, mas tem outros ingredientes que têm uma ação também antioxidante, mas a vitamina C ela é muito importante para a saúde cardiovascular, frisar bem isso, tá? Muitos clientes hipertensos que tomam genoxidil e fazem aquilo que eu falo, anota pela manhã, como que estava a sua pressão pela manhã, como que estava a medição à tarde, como que estava à noite. Vai lá e leva para o teu médico. O teu médico vai olhar e vai falar, tá ok, você não tem mais por que tomar antipertensivo, sua pressão está regulada. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Elas foram diminuindo para metade, para um quarto, até chegou um momento que muitas já não utilizavam mais.
Então, tá aí o porquê, por conta dessa regeneração celular, que é isso que o produto faz, tá? É lá que ele vai atuar. Então, a deficiência de vitamina C é um dos fatores que vão contribuir para a hipertensão, tá? Então, ela vai ajudar aí no controle da sua pressão arterial. O que mais que vai ajudar aí, né, a aumentar a produção de óxido nítrico? A vitamina E, que também é antioxidante, que vai ajudar a melhorar a saúde vascular de um modo geral, aumentando a biodisponibilidade do óxido nítrico, tá? NO, pessoal, aqui é óxido nítrico. Complexo B. As vitaminas do complexo B são fundamentais, tá bom? Aliás, todas, né? Diariamente nós precisamos consumir vitaminas, tá? Isso é muito importante. O consumo tem que ser diário. E elas ajudam a combater aí sintomas e causas de estresse, depressão e das doenças cardiovasculares. Por exemplo, a deficiência de uma vitamina B1, ela pode causar um batimento cardíaco irregular. A B6 e a B12 pode ocasionar uma hipertensão, né? Ali com uma retenção de líquidos, níveis elevados de homocisteína. O que é homocisteína? É um marcador ali para doenças cardiovasculares. Quando você vai lá fazer um exame bioquímico, tá lá a homocisteína. É lá que seu médico vai dar uma olhadinha. Tem outros também, tá? E além aí de outras doenças. A B9, né, que também é chamada de ácido fólico, pode diminuir suas chances de, por exemplo, ter um AVC, tá? Um aumento que muitas vezes é incapacitante ou imortal, que vai estar ligado à sua pressão arterial elevada. A vitamina K, que é uma das melhores vitaminas para combater a inflamação. Ela é muito importante para a saúde dos ossos, para o metabolismo e vai ajudar a prevenir diversas doenças, inclusive aquelas que se relacionam à saúde do nosso coração. Pessoal, só um minutinho que eu vou pegar o meu fone aqui, porque eu estou na sala, eu não troquei de sala hoje, e aí o telefone tocou e a Gislene precisou atender. Eu vou colocar o fone aqui para a gente continuar e não atrapalhar a nossa live. Prontinho. Estão me escutando direitinho? Perfeito, Bruna. Perfeito. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês vissem bem essa parte da vitamina K. Por quê? Porque as pessoas elas têm aí um medinho da vitamina K. Então, não precisa, tem muitos estudos que mostram aí a importância da vitamina K, né, frente aí à hipertensão, tá bom? Pessoas têm que tomar cuidado, quem toma anticoagulante, mas hoje em dia, os anticoagulantes, né, até mais modernos, não precisam ter essa restrição. Então, antigamente, as pessoas, né, o médico falava, olha, não consomem vegetais verdes escuros, porque são muito ricos em vitamina K. Assim, hoje, já tem muitos estudos que comprovam isso. Depois eu quero até trazer alguns estudos para vocês em relação a isso, para deixar vocês bem tranquilos, porque é isso que eu gosto. Sempre procurem ouvir, seguir que eu digo numa rede social, pessoas que trabalham com estudos científicos, não aquelas pessoas que ficam lá no blá, 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 blá. Isso é muito importante, tá? A gente precisa ter estudos, porque isso isso vai te dar segurança de que aquilo realmente é verdade, é funcional. Então, vamos lá. Diabetes mellitus, vamos falar um pouquinho sobre ela, que é uma doença do metabolismo da glicose, né? Que está relacionada lá com o problema no pâncreas. Até coloquei uma imagem aqui para vocês, tá? Olha o pâncreas aqui. Que é o quê? Que é o órgão produtor de insulina. Tá? O que ele faz? Ele é um hormônio que coloca lá o açúcar para dentro das células do seu organismo, né? E também que remove o açúcar também do sangue para levar para as nossas células, tá? Para quê? Para que essa glicose, que é lá o açúcar,
seja utilizada pelo nosso organismo para o fornecimento de energia, tá? É isso que se resume ali. E aí a diabetes, né, é um problema ali na produção da insulina. A diabetes tipo 2, né, se produz, tá? A diabetes tipo 1 não produz. Então, a pessoa precisa, né? Por isso que ela é classificada como uma doença autoimune. Então, a pessoa precisa o quê? Ela precisa de insulina, tá bom? Então, injetar insulina. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a diabetes e a tecnologia genocidil. O que pode, né, auxiliar? Pessoal, é só alguns, tá bom? Eu coloquei só alguns dos ingredientes, tá? Dos nutrientes que vão auxiliar vocês, que vão auxiliar as pessoas, né? No caso, frente às doenças, à patologia, né? Que ela está. Então, atenção à vitamina D, porque, né, estudos já verificaram que existe aí uma correlação entre níveis baixos de vitamina D e lá o aparecimento de diabetes. A vitamina D ela é muito importante, ela está muito interligada ao nosso sistema imunológico. Então, precisa ter bons níveis de vitamina D. E como que você ativa a produção dela? Lá, ó, tomando um solzinho, tá? E um solzinho lá das 10 às 4 da tarde, 15, 20 minutinhos. Depende da cor da pele, tá bom? Mas uma média aí de 15, 20 minutinhos por dia precisa. Isso é importante. A B1 e a B12 são duas vitaminas também que estão extremamente relacionadas com a diabetes. Tá? As pessoas que vivem com diabetes, muitas vezes elas têm aí uma tendência também a ter níveis menores de tiamina no sangue, tá? Tiamina é B1. E elas estão, né, muitas vezes relacionadas com o quê? Com a neuropatia periférica, nervosa, que é o quê? O que é neuropatia para quem não sabe, né? Que são aqueles danos nervosos que se relacionam quando tem um aumento brusco lá de açúcar, né, no seu sangue, que acontece quando? A médio a longo prazo. Então, quem já tem diabetes e fica lá no açúcar, né? Produzindo, né? Vamos dizer, no carboidrato, porque vira açúcar, tá? A médio a longo prazo, ela vai ter aí problemas ligados, danos nervosos, tá? Então, é isso que acontece. Então, você vê muitos casos de pessoas amputadas, né? Amputaram aí uma perna, um pé, enfim. Também tem outros problemas, né? Retinopatia, que é ligada à visão, né? Então, tem muitos, são muitas situações interligadas aí ao consumo excessivo a médio e a longo prazo, o consumo excessivo de açúcar a médio e a longo prazo. Então, quem tem diabetes precisa controlar, precisa ter aí um acompanhamento aí dos nutrientes, tá? E um acompanhamento aí dessa relação carboidrato, tá? Vitamina C, ela também pode ajudar a regularizar os níveis de sorbitol do sangue, né? Que quando eles estão lá aumentados, vão levar aí a essas complicações, a retinopatia, né? Que está relacionada à visão. A curcumina, ela é muito bacana, pessoal, ela é muito benéfica aí para diabéticos, tá? De acordo com os estudos mais recentes, a curcumina, para diabetes, ela pode reduzir o dano oxidativo lá do cérebro e vai proteger as células dos danos causados por níveis cronicamente elevados de açúcar no sangue, tá? E ela também pode melhorar a secreção de insulina e reduzir a produção de glicose. Então, importante, né? Se você conhece alguém que tem diabetes, olha, faça uso do nosso produto que as pessoas com diabetes estão tendo assim, olha, também resultados incríveis, incríveis da redução da glicose. Tá? Ela vai lá, faz um teste lá de glicemia,
cada dia cai mais, tá? E aí vai regulando e vai trazendo ali mais perto dos níveis de normalidade. As neoplasias, que também, olha, é algo que é uma doença que hoje está extremamente prevalente na população. E não é mais assim, olha, tenho casos na minha família. Não. O que está acontecendo? Tenho casos na minha família, as pessoas estão se cuidando, né, para que a genética não pegue ela ali, né, para que não seja o fator genética que venha ali a explodir, né, a estourar esse gatilho, mas que seja, mas está acontecendo aí com muitas pessoas, tá? Muitas pessoas. Eu até quero fazer uma nova live sobre neoplasias, porque eu quero mostrar para vocês o que os estudos estão trazendo em relação aí essas toxinas, tá? O que um simples desodorante, uma maquiagem, uma tintinha de cabelo, ó, minhas luzes aqui estão trazendo para a nossa saúde. Por isso que tem que tomar Genoxidil, meu povo. Tem que tomar. Quer pintar o cabelo? Pinta, mas toma Genoxidil, porque, olha, realmente nós estamos aí cercados de coisas que agridem nosso organismo e que a longo prazo vão nos trazer as doenças, está comprovado cientificamente, tá? Então, o que é o câncer? Não, o câncer se inicia quando as células lá, né, seja de um órgão ou de um tecido do nosso corpo, começa a crescer fora do controle, então fica algo descontrolado dentro do seu organismo, tá? E esse crescimento, ele é um crescimento muito diferente do crescimento normal celular. Então, o que acontece? Em vez dessas células morrerem, terem aquele processo de apoptose, né, que é aquela morte celular programada, o que acontece? Essas células cancerosas, elas continuam lá, crescendo, crescendo e formando novas células anômalas, que é o quê? Anormais. Então, é isso que é o câncer, é assim que ele se desenvolve, que ele se inicia. São células anormais que não morrem e vão ali aumentando, 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 tá? E elas também podem o quê? Invadir outros tecidos, tá? Que, né, é algo que as células normais elas não fazem, tá? Então, o crescimento fora do controle, né, desordenado, descontrolado e essa invasão que torna uma célula cancerosa. Então, essa é a explicação, é o mecanismo de ação aí das neoplasias, tá? Aí, vamos falar dos nutrientes, dos ingredientes, né, da tecnologia Genoxidil. Primeiro, os níveis de vitamina C, D, E e algumas vitaminas do complexo B estão sempre em nível inferiores na maioria dos pacientes oncológicos, tá? Quando você compara indivíduos saudáveis. Então, você vai lá, tá lá uma pessoa iniciando um processo de câncer, essas vitaminas vão estar sempre lá para baixo, tá? Então, também temos aí selênio, zinco, que também foram observados, né, níveis inferiores e com alguns sintomas relacionados, né, à deficiência deles. Então, também estão aí relacionados com deficiência. Por exemplo, quando você vai lá e faz uma quimioterapia. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Outro relato dos nossos clientes, que é maravilhoso isso. Pessoas fazendo tratamento de químio, utilizando o nosso produto, elas têm uma redução dos sintomas, por exemplo, uma mucosite, enjoo, que são coisas extremamente comuns num tratamento de químio. Mucosite são feridas, tá? Na boca. Elas estão tendo uma redução, outras estão tendo ausência, tá? Não sentem nada no tratamento da químio, tá? Obviamente, pessoal, é ele e mais a tua dieta, tá bom?
Tem que sempre os dois andarem de mãos dadas. O que você se alimenta na tua casa, mais o uso do produto, é o casamento perfeito. Só que precisa mudar isso daqui, tá? Então, vamos lá. Então, a importância do déficit de micronutrientes está relacionada, então, aos diversos fatores. Com o quê? Então, o que é deficiência, né, de micronutrientes? Lembrando que micronutrientes, vitaminas, minerais, tá bom, pessoal? Compromete lá alguém que fez uma cirurgia para retirada, tá lá, vai comprometer a cirurgia, né? Recuperação pós-cirúrgica. Pode aumentar o risco também de complicações pós-cirúrgicas. Aumenta o risco de sintomas depressivos. Por quê? Porque a pessoa que está, né, com uma doença, principalmente o câncer, mexe muito com a autoestima, né? Outras situações. Então, as pessoas, elas têm aí uma tendência, né? A ter esses sintomas depressivos, né? A ter depressão. A depressão se faz muito presente em pessoas com câncer. Tá? E compromete o sistema imune do paciente. Tá? Então, quando você tem deficiência, correlacionei algumas situações aí. Então, vamos falar da clorofila. A clorofila, ela tem propriedades antimutagênicas, tá? Elas atuam aí a favor da proteção da mutação das células. O que quer dizer isso? Ela evita que concorram erros de cópia do nosso material genético durante a divisão celular. Tá? Isso é só um exemplo. A vitamina C é um quimioterápico natural. Então, é uma substância nociva para a célula cancerígena, tá? E ela não mata célula saudável. Olha que importante, tá? E temos aí o ácido ascórbico na nossa formulação. Tá? E falando aí geral dos fitonutrientes, tá? E a inflamação. Os fitonutrientes, eles oferecem aí propriedades anti-inflamatórias, tá? Que é o nosso assunto de hoje, tá? Além, tá? Reforçando, além dele ser antioxidante, hepatoprotetor, cardioprotetor, ajuda, a astaxantina, por exemplo, ajuda na circulação da tua retina, então anticancerígena. Os fitonutrientes têm diversas aí funções de um modo geral, tá bom? Mais uma muito importante, tá? Para a gente não esquecer a ação antioxidante deles. Então, falando aqui, né, que a inflamação é uma problemática, porque é um fator subjacente aí no desenvolvimento e agravamento de muitas doenças crônicas, né? Aí, essas que eu citei aí atrás, né? Doenças cardiovasculares, câncer, diabetes tipo 2, problemas renais, hepáticos, né? Doenças autoimunes e neurodegenerativas, tá? Um vitiligo, um Hashimoto, enfim, tem diversas. E as neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, ELA, esclerose múltipla e por aí vai. Então, algumas pesquisas, elas sugerem que os flavonoides, né, podem ser especialmente úteis para reduzir a inflamação que acompanha, por exemplo, a obesidade. Por quê? Porque desempenha um papel essencial na proteção contra danos oxidativos, tá? Lembrando que a obesidade é um estado de inflamação de baixo grau persistente. Outra coisa, lembrando que a obesidade, ela é uma porta de entrada para as doenças, tá? Você tem obesidade, você começa o quê? Vai lá disparando os gatilhinhos e você começa a desenvolver doenças, tá? Uma dislipidemia, né? Um colesterol alto, você fica com a sua pressão alta, pode desenvolver uma diabetes. Então, tem pessoas que perdem peso, estão com alguns quilos a mais, aí viu que deu uma alteração ali na pressão, você perde um peso, isso regula, tá? Acontece muito isso. Então, é importante, algo que eu sempre bato na tecla, obesidade não é questão física, é questão de saúde, tá bom? Não é você
achar que você tem que ser magro por um estereótipo. Não, pessoal, não precisa ser magro, precisa estar dentro dos padrões de normalidade para você, tá? É ter saúde, tá? Obesidade, gordura não é saúde. É por isso, obesidade é inflamação. Inflamação não é bom para o seu organismo. Olha, veja tudo que eu falei anteriormente. Inflamação não é bacana. Então, emagrecer é um ato de amor próprio, é um ato de saúde. Pensem nisso. Então, vamos lá para o próximo. Aqui é só para mostrar para vocês os flavonoides, depois até nós temos aí, né? Eu tenho aí um catálogo de fitonutrientes muito bacanas para vocês, e vocês podem ter acesso e conhecer cada um dos fitonutrientes do nosso produto. Quem tiver interesse sobre isso, dá uma olhadinha na internet, tem bastante coisa bacana para vocês conhecerem, e aí vocês vão saber mais a fundo sobre resveratrol, sobre a curcumina, entre outros. Com base em estudos, muitos nutrientes e fitonutrientes são capazes de modular significativamente a função imunológica e fazer o quê? Reduzir a inflamação, de acordo com vários biomarcadores e ensaios clínicos em diferentes populações, adultos com diferentes estados de saúde. Esses são estudos. Assim, a suplementação alimentar é uma estratégia como complemento à terapia, seja ela farmacêutica ou médicas convencionais. Então, é muito importante vocês terem isso em mente, tá? E o que isso quer dizer? Que a suplementação é importante, segundo os estudos, é comprovada que ela tem efeito se você usar junto com, vamos falar bem claro, com o teu remedinho hipertensivo, por exemplo, com o teu antidiabético, por exemplo, tá? Ele complementa muito bem. E a gente sabe que no final o que a gente precisa, né, é ali deles para poder recuperar, regenerar as nossas células e agir na causa raiz dos nossos problemas, tá bom? Então, é isso que quer dizer aí esse estudo e essa parte da suplementação. Então, pessoal, eu queria que cada um pudesse fazer um checklist, tá? E ver o que você pode aí do outro lado mudar em você, tá? Vamos pensar. Você consome muito açúcar? Se pergunte isso. O que você acha? Você consome muito açúcar? Quero que cada um faça uma reflexão aí. Consome muito álcool, porque é o consumo excessivo de álcool. Está consumindo muito álcool? Outra coisa, que tipo de óleo você utiliza lá nas suas refeições? O que você usa? Porque óleos ricos em ômega 6, que são aí soja, canela, milho, girassol, eles precisam estar equilibrados com o ômega 3, tá bom? Seja chia, linhaça, peixes do mar, como salmão, atum, truta e etc, tá? Caso contrário, sabe o que acontece? Você vai estar mais inflamado. Então, por quê? Hoje as pessoas, elas utilizam muito mais ômega 6 do que o ômega 3. Então, né, esse desequilíbrio vai gerar inflamação, tá? Então, para pensar aí se está sendo equilibrado esses usos. Consome muito embutido? Tá comendo peito de peru achando que é saudável? Salame, mortadela, linguiça defumada. Meu pai, eu nem sei mais, tem um monte de coisa ali. Mas está consumindo embutido? Não, embutido é... Aí, olha, eu vou te falar, embutido é o fim. É o fim. Fora o sal, o sódio que contém ali, que ultrapassa todos os limites, tá? Você é uma pessoa que come muito na rua?
Então, você come pastel, coxinha, risoles, enfim, frituras no geral, saiba que esses alimentos são fritos em óleo, tá? Só que você nem sabe que óleo que é, né? E aí é muito mais inflamatório. Por quê? Porque eles são fritos em óleos comuns. Óleo que estão lá sendo reutilizados, reutilizados. Então, né, você não sabe, infelizmente, hoje a gente não sabe nem a procedência, né? A gente não sabe nem o que tem ali, não sabe se a pessoa trocou, enfim, é óleo, não é bacana, é fritura. E, né, coloquei aqui para você. Em contrapartida, verifica lá o teu consumo, frutas, legumes, vegetais, leguminosas, sementes, água, tá? As leguminosas, feijão, lentilhas, grão de bico, por aí vai, tá consumindo? Sementes, chia, girassol, abóbora, estão consumindo? Como que está teu consumo de água, tua ingestão hídrica? Já fez o cálculo lá que eu sempre passo? Né? Começa ali nos 30, não precisa ser de 35 ml a 45, começa no 30 ml, multiplica pelo teu peso, você vai achar o quanto você precisa. Eu ainda falo para as pessoas, comecem sempre com menos, tá? E aí você precisa de 2 litros, aumenta 100 ml a cada dia. Não vai lá aumentar meio litro por dia, porque você não vai sustentar, amanhã você não vai conseguir. Diquinha, uma outra diquinha, como tudo, diminuam gradativamente da vida, tá? Isso eu falo como profissional de saúde com experiência. Quer tirar o açúcar? Vai tirando aos poucos. Acha que está consumindo muito sal? Sal precisa, tá? Nós precisamos de sal. Eu já falei sobre isso na live de hipertensão, já falei os motivos, já falei o quanto a OMS recomenda, mas precisa diminuir. Então, se você quer diminuir, também vai lá e diminui gradativamente, tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês, como é que vocês temperam os alimentos? Pessoal, eu vejo hoje que as pessoas não sabem cozinhar. E elas não sabem utilizar a riqueza que nós temos na natureza, que é a cúrcuma, a páprica, a noz moscada, cominho. Nossa, eu tenho tudo isso na minha casa. Eu comprei na Shopee aqueles que giram, tudo bonitinho de inox, ó, tá tudo lá. E eu utilizo. Só que assim, as pessoas não sabem utilizar, né? Elas acham que é só ali no shot que você vai e coloca uma cúrcuma, uma pimenta preta. Não. Você pode utilizar isso no teu arroz, no teu macarrão, na tua carne, na tua salada, no feijão. Eu adoro colocar um tiquinho de cominho no feijão, fica maravilhoso. Então, aprendam a utilizar essa riqueza que juntamente com o nosso produto vai ser somente saúde, tá? É o que eu falo, ter longevidade com saúde e não com doença, tá? E não se arrastando. É lá andando, praticando atividade física, indo para o supermercado, indo para a praia, nadando, enfim, vivendo, né? E eu acho que eu acabei. O suplemento alimentar de procedência e completo, para deixar aqui para vocês essa imagem do nosso produto, que realmente ele é muito, muito completo e nós sabemos aqui do quanto ele é benéfico e quanto ele já beneficiou os nossos clientes, tá? Lembrando sempre do meu legado. Genoxidil é amor próprio e amor ao próximo, antes da saúde financeira. É isso que a gente tem que pensar. Cuidar da nossa saúde para a gente poder, né, ter amor próprio, para nós podermos ajudar ali o próximo, certo? Então, acho que todos deveriam pensar dessa forma. Então, aqui, para terminar, esse é o nosso chat.
3512-4275. Peço a gentileza que, quando forem tirar dúvidas, entrem lá no chat. Quer falar comigo direto? Vai no número 3 primeiro, que é o produto nutricionista, e já cai direto no número 4. Já vai lá e clica no 4, que nós colocamos essa opção lá. Você já vai falar direto comigo. Se você não quiser baixar lá, ver sobre suplementação, olha, eu coloquei coisa nova, viu, pessoal? Coloquei lá falando sobre os minerais, sobre as vitaminas, dos benefícios em geral, sobre os fitonutrientes, sobre aminoácidos, o que é, tudo lá, ó. Tipo, tudo que eu coloquei em slide, né? E aí eu transformei em PDF para vocês e coloquei tudo lá. Então,